Agora sim, nós estamos gravando. Agora sim, nós estamos gravando. Pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de acumulação de benefícios de acordo com a Emenda Constitucional 103, de 12 de novembro de 2019. Vai ser um bate-papo assim, tranquilo, acho que não vai levar mais de 40 ou 50 minutos. Vamos aqui explanar um pouco sobre a teoria, de onde nós achamos essas possibilidades, onde nós podemos achar essas possibilidades de acumulação de benefícios, e também vamos fazer aqui alguns exemplos, com alguns cálculos matemáticos de como se chegar ao entendimento da acumulação desses benefícios. Beleza? Então eu quero aqui desejar uma boa aula para quem tiver com o áudio aberto. Eu peço que coloque no mudo, para eu não ter que ficar tomando o tempo desativando os áudios. Beleza? E aí também é interessante que vocês vejam também que dentro dessa plataforma ela tem uma possibilidade de você colocar reações e tem uma possibilidade de você levantar a mão para você fazer pergunta. Tá ok? Então, sugiro que vocês deem uma olhada dessa possibilidade. E quando vocês quiserem tirar alguma dúvida, vocês podem levantar a mão. Não que isso seja uma regra, né? De repente, dentro da nossa conversa, pode surgir a possibilidade de você abrir o áudio. Aí, ó, Flamarion Costa levantou a mão desse jeito aí que Flamarion fez. Beleza? Se for possível, se não for possível também, dentro da energia da aula e você quiser falar, você sinaliza e aí você fala. Beleza? Pessoal, eu vou compartilhar com vocês a partir de agora ah, uns slides sobre o assunto da nossa aula de hoje, tá bom? Pessoal, vou perguntar para vocês estão conseguindo ver o slide inicial? Sim. Sim. Ótimo, ótimo, massa. Deixa eu ver se eu consigo aqui botar essa barra aqui embaixo para mim ficar mais confortável. Ótimo. A acumulação de benefícios após a emenda constitucional 103. Pessoal, antes da gente falar especificamente da acumulação de benefícios de acordo com a emenda constitucional 103, é bastante importante também a gente sinalizar como essa acumulação ela funciona dentro do regime geral de previdência social. A gente vai perceber com a nossa conversa mais para frente um pouquinho que quando a gente falar em emenda constitucional 103, na maioria das vezes que a gente for falar, vamos falar em acumulação, em possibilidades de acumulação em regimes distintos, na maioria das vezes. Beleza? Vamos ler alguns tópicos também. Vamos ver outras possibilidades também, de acordo com a emenda constitucional 103. Mas antes de chegar lá, a gente vai tratar da acumulação de benefícios dentro do regime geral de previdência social, que é o regime mantido pelo INSS. Beleza? Uma leitura importante para vocês dentro desse assunto de acumulação de benefícios são os artigos 124 da Lei 8.213, a Lei de Benefícios da Previdência Social, e o artigo 167 do Regulamento da Previdência Social, que é o Decreto 3048. Lá no artigo 167, ele diz que, exceto nas hipóteses de direito adquirido, não é permitido o recebimento conjunto dos seguintes benefícios do regime geral de previdência social, inclusive quando decorrentes de acidente de trabalho. Pessoal,
seria, eu gostaria da participação de vocês nessa hora que é muito importante. O que seria para um segurado do regime geral de previdência social o direito adquirido? Quem poderia falar? Deixa eu fechar o áudio de uma pessoa aqui. Quem poderia falar? O que seria um direito adquirido, pessoal? Já atendeu aqueles requisitos e ela já está recebendo aqueles benefícios que Você, já foram você tem, acumulados? existe um direito que você já tem, independente dessa possibilidade legal de, de não acumulação de benefícios, você já tem resguardado aquele direito, beleza? Então, dentro do regime geral de previdência social, é importante a gente frisar que não vai ser possível, não vai ser possível a acumulação de aposentadoria com auxílio por incapacidade temporária. Quando a gente fala em auxílio por incapacidade temporária, é interessante a gente sinalizar também que essa nomenclatura surge em substituição ao à antiga nomenclatura do auxílio-doença, auxílio por incapacidade temporária. Lembrando também que nessa modificação previdenciária, nós tivemos a alteração da nomenclatura também da aposentadoria por invalidez, que agora se chama aposentadoria por incapacidade permanente. Aposentadoria por incapacidade permanente. Então, de acordo com o regulamento da Previdência Social, em seu artigo 167, não vai ser possível, com exceção das situações de hipóteses de direito adquirido, não vai ser permitido o recebimento conjunto de aposentadoria com auxílio por incapacidade temporária. Vamos ver um ponto interessante dessa. Um exemplo, assim, para a gente ilustrar essa impossibilidade de acumulação. A pessoa, o segurado está ali recebendo o auxílio por incapacidade temporária e dá entrada numa aposentadoria. No momento que essa aposentadoria ela é concedida, o sistema do INSS ele sinaliza para a gente, servidor da análise de benefícios, que aquela pessoa que fez o requerimento e que você está tentando conceder o benefício, ela recebe um benefício incompatível com a manutenção desse benefício que ela está requerendo. Ela está recebendo o auxílio por incapacidade temporária. Deixa eu tirar esse óculos aqui. Ela está recebendo o auxílio por incapacidade temporária. O que, que a gente vai fazer? A gente vai cessar o auxílio por incapacidade temporária e permitir que ela entre em gozo da sua aposentadoria programada. Beleza? Então, não vai ser permitido, de acordo com o decreto 3048 de 1999, a acumulação de aposentadoria com auxílio por incapacidade temporária. Isso vale também por mais de uma aposentadoria. Não é permitido, olha lá que interessante, dentro do regime geral de previdência social, sinalizo para você, porque daqui a pouco a gente vai ver que vai ser possível a acumulação de aposentadorias de regimes diferentes. Mas dentro do regime geral de previdência social, não vai ser possível a acumulação de mais de uma aposentadoria. Também não vai ser possível a aposentadoria com abono de permanência em serviço. E um benefício que nem se usa mais no RGPS, né, que está extinto no RGPS, o abono ele está ali ainda na seara do RPPS, mas no caso do RGPS não. O salário maternidade com auxílio por incapacidade temporária. Como é que isso funciona na prática? Essa impossibilidade de acumulação do salário maternidade com auxílio por incapacidade temporária. A segurada, ela dá entrada no salário maternidade e ela está em gozo de o quê? De auxílio por incapacidade temporária, que nós sabemos que é a antiga nomenclatura
do auxílio-doença. O que a gente vai fazer como servidor do INSS, um servidor analisador de benefícios do INSS? Bom, ela tem um salário, ela tem um auxílio por incapacidade temporária um pouco mais extenso, mas ela precisa receber o salário maternidade dela. A gente vai suspender o auxílio por incapacidade temporária, ela vai entrar em gozo de salário maternidade e quando finalizar o salário maternidade dela, a gente vai reativar, vai tirar a suspensão desse auxílio por incapacidade temporária. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não é possível a acumulação de mais de um auxílio acidente. Não é possível, isso tudo dentro do regime geral de previdência social. Não é possível a acumulação de mais uma pensão deixada por cônjuge. Também não é possível a acumulação de mais uma pensão deixada por companheiro ou companheira, mais de uma pensão deixada por cônjuge e companheiro ou companheira. E também não é possível a acumulação do auxílio acidente com qualquer aposentadoria. É claro que nesse caso do auxílio acidente tem um pequeno detalhe que talvez não seja tão interessante para vocês agora que estão estudando para concurso público, lá na Instrução Normativa 128, mas em regra geral, como é que vai acontecer? Aquela pessoa dá entrada em sua aposentadoria, mas ela está em gozo de auxílio acidente. O que a gente vai fazer? A gente vai cessar o auxílio acidente e vai conceder a aposentadoria, porque nesse caso, em regra geral, não vai ser possível a acumulação do auxílio acidente com qualquer aposentadoria. E um outro ponto interessante que nós vamos tratar assim bem mais detalhadamente no nosso curso completo de direito previdenciário em breve. Eu estava até conversando com o pessoal aqui de Salvador que está finalizando a parte da diagramação do livro. Assim que finalizar a diagramação do livro, eu já vou preparar para que a gente possa ter o nosso curso completo, que inicialmente será às quartas-feiras, de 7 horas da noite às 10 da noite, mas ainda precisamos encontrar um outro dia na semana, não sei, um sábado, não sei, um sábado, provavelmente, para a gente ter duas aulas por semana. Mas o que eu queria dizer é que o auxílio acidente. Eu vou perguntar para vocês. Eu quero saber de vocês o seguinte: o auxílio acidente é um benefício por incapacidade, sim ou não? Bora? 23 pessoas aqui participando. O auxílio acidente é um benefício por incapacidade, sim ou não? Tem gente aqui que sabe, tá com vergonha e não quer falar. Bora lá, pessoal? O auxílio O que eu sei é que ele tem caráter indenizatório, né? Ele não é, é o sim, e ele vem após as consolidações das lesões. Agora, essa pergunta aí eu fiquei um pouco assim, ótimo, para mim sim, ótimo. eu O diria que aux... sim. Nós temos dois tipos de benefícios por incapacidade: o auxílio por incapacidade temporária e a aposentadoria por incapacidade permanente. Por quê? Porque o auxílio acidente é um benefício de caráter indenizatório, né? A pessoa, por exemplo, enfim, estava lá trabalhando e de repente, enfim, aconteceu um acidente que ele perde todos os 5 dedos da mão dele. Isso vai trazer sequelas para o futuro labor dessa pessoa? Sim ou não? Sim, vai trazer sequelas, né? Então, é possível a concessão do auxílio acidente, que é um benefício de caráter indenizatório, ou seja, houve sequelas naquela atividade que a pessoa exercia, ah, e ele vai poder pleitear esse benefício de caráter indenizatório, que é o auxílio acidente. Benefícios por incapacidade
Auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria por incapacidade permanente. Beleza, pessoal? Deixa eu ver se tem aqui. Nas hipóteses que tratam incisos 6, 7 e 8 do caput, fica facultado ao dependente a opção pela pensão mais vantajosa. Digamos que aquela pessoa recebe uma pensão, digamos que ela recebe ali uma pensão no valor de um salário mínimo, e ela está apta a receber uma outra pensão no valor de R$ 2.000. Nesse caso, no regime geral de previdência social, o que vai acontecer? Ela vai poder o quê? Optar pela pensão mais vantajosa, ok? E qual é a... Só um momento, pessoal. Ó, papai tá fazendo uma aula aqui agora, viu? Papai tá fazendo uma aula aqui agora. Daqui a pouco a gente conversa, viu? Ele vai poder optar pela pensão mais vantajosa. Ou seja, se ele tem uma pensão de R$ 1.320 e uma outra possibilidade de uma pensão de R$ 2.000, ele vai optar pela opção mais vantajosa dele. Ok? É vedado o recebimento conjunto do seguro-desemprego com qualquer benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto no caso de pensão por morte, auxílio reclusão, auxílio acidente, auxílio suplementar, que é um benefício extinto, ou abono por permanência em serviço, que também é outro benefício extinto. Quando eu estava estudando para o concurso do INSS especificamente, eu memorizei o seguinte, que é vedado o recebimento do seguro-desemprego com qualquer benefício de prestação continuada, com exceção do MAR, pensão por morte, auxílio reclusão e o auxílio acidente. M de morte, A de auxílio acidente e o R de auxílio reclusão. MAR. É vedado o recebimento conjunto de quê? Do seguro-desemprego, sim, com qualquer benefício de prestação continuada, com exceção de quê? Com exceção... Só um segundo, pessoal. Deixa eu trancar essa porta aqui. Com exceção do MAR, pensão por morte, auxílio acidente e auxílio reclusão. Beleza? Pessoal, até agora, alguma dúvida? Professor, Oi? teve um período que o auxílio doença era possível acumular, né? O auxílio acidente era possível acumular, né? Sim, era. Até 97? Se não me falha a memória, foi 97 ou foi 98. Tá. Se não me falha a memória. Está lá na Instrução Normativa 128. Tá. Por causa Né? da questão aquela que o senhor colocou essa semana, eu me lembro que eu fiquei na dúvida. Foi? Tá, obrigada. Existem possibilidades. Na verdade, eu já fiz mais de 15 mil processos desde que eu entrei no INSS. E eu só peguei um com esse detalhe do auxílio acidente até hoje, né? Mas em regra geral, né? Se a questão de prova não fizer o link direto com a Instrução Normativa 128, o que eu acho muito pouco provável a questão fazer essa ligação, em regra, não vai ser permitida a acumulação da aposentadoria com auxílio acidente. Beleza? Eu acho que quem falou foi Camila, né? Beleza, Camila? Sim, entendi. Obrigada. Beleza. Pessoal, até agora, alguma dúvida? Por enquanto está bem tranquilo, né? Alguma dúvida, pessoal? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vamos em frente. Quando a gente fala em acumulação de benefícios, é interessante que, a partir da Emenda Constitucional 103, ela nos guia e nos sinaliza para a possibilidade, sim, de acumulação de benefícios, mais especificamente de aposentadorias e
pensões. Vai ser possível? Vai. Eu tenho um pequeno detalhe, se não fosse pequeno não seria detalhe, né? Mas um pequeno detalhe, mais à frente um pouquinho, quando a gente começar a ler esses tópicos, sobre uma coisa bem bacana. Mas vamos ler primeiro e depois eu falo sobre o que eu quero falar sobre a acumulação dentro da emenda constitucional. Lá no artigo 24 da emenda constitucional, é vedada a acumulação de mais de, olha só, por partes. É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro no âmbito do mesmo regime de previdência social, ressalvadas as pensões do mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos acumuláveis na forma do artigo 37 da Constituição Federal. Parágrafo 1º será admitida no termo do parágrafo 2º a acumulação de pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com pensão por morte concedida por outro regime de previdência social ou com pensões decorrentes de atividades militares de que trata o artigo 42 e 142 da Constituição Federal. Exemplo, eu, Bruno, não é meu caso, mas é só exemplificar, eu, Bruno, recebo uma pensão por morte no regime geral de previdência social. Recebo uma pensão por morte no regime geral de previdência social. Esse inciso primeiro, ele está dizendo o quê? Que é permitido que eu, no regime geral de previdência social, possa acumular uma pensão de outro regime, por exemplo, do regime próprio de previdência social. Vai ser possível? Vai. Isso vai ter um custo? Vai. Isso vai ter um custo. E a gente vai saber daqui a pouquinho que custo é esse. Beleza? Por enquanto, o que nós precisamos saber é que vai ser possível a acumulação de uma pensão por morte de um regime com a pensão por morte de outro regime. Por enquanto, é o que a gente precisa saber. Por enquanto, é essa parte que eu exemplifiquei para vocês. Beleza? Vale lembrar também que no nosso estudo de direito previdenciário, a gente sabe que existem dois benefícios. Eu desativei aí, viu, Osmar? Dois benefícios que são garantidos aos dependentes do regime geral de previdência social. E eu quero saber de você. Que benefícios são esses do regime geral de previdência social que são devidos apenas aos dependentes Pensão por morte e auxílio reclusão. pensão por morte e auxílio reclusão. E tem mais um detalhe. No caso do auxílio reclusão, o segurado instituidor desse auxílio reclusão, ele deve ser o quê? Um segurado Baixa renda. de baixa renda. E uma outra pergunta para vocês. É correto afirmar que a pensão por morte possui carência de 24 contribuições mensais, certo ou errado? É errado. Pensão por morte independe de carência. Pensão por morte independe de carência. Mas e o auxílio reclusão? Depende de 24 contribuições. O auxílio reclusão depende de 24 contribuições mensais. Beleza? Vamos voltar para o nosso estudo de acumulação. Até agora nós sabemos que é permitido a pensão por morte de um regime com a pensão por morte de outro regime. Coisa que, dentro do nosso próprio regime geral de previdência social, com exceção de direitos adquiridos, né, isso não é permitido. Inciso 16, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Nesse caso aqui, que eu fiz essa sinalização, é sobre o artigo 37 da Constituição Federal, que ele fala daquela possibilidade de acumulação de cargos públicos, que é um assunto também
que a gente vai estudar no nosso curso, quando a gente tratar de regime próprio de previdência social, né? Ali entre os artigos 37, 40 e 41, nós vamos tratar de regime próprio de previdência social. Então, é vedada a acumulação remunerada. Tem alguém com som aberto aí, é Suzana. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários observada em qualquer. Pessoal, eu vou pedir para vocês fecharem o áudio para não ficar toda hora interrompendo a aula. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso 11. Há 2 cargos de professor, há de um cargo de professor com outro de técnico ou científico, há de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. No inciso 17, a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público. Beleza, pessoal? Isso aí foi só para a gente dar uma pincelada, mas não é um assunto importante para esse momento. Voltando para o nosso assunto da acumulação de benefícios, lá no inciso 2º do artigo 24, nós temos o seguinte texto: pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com aposentadoria concedida no âmbito do regime geral de previdência social ou de regime próprio de previdência social. Pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com aposentadoria concedida no âmbito também do regime geral de previdência social ou com regime próprio de previdência social. Nesse ponto, a gente tem a possibilidade de acumulação de pensão com a aposentadoria. Beleza? Pensões decorrentes de atividades militares, de que tratam os artigos 42 e 142 da Constituição Federal, com aposentadoria concedida no âmbito do regime geral de previdência social ou de regime próprio de previdência social. Nesse inciso 2º, pessoal, nós temos a possibilidade o quê? Pensão por morte de um regime, aposentadoria do RGPS ou RPPS, ou aposentadoria com pensão. É possível acumular? É possível acumular. Isso vai custar? Vai custar. Agora, nós começamos a estudar o que a gente precisa entender nesse assunto de acumulação de benefícios. Vamos lá? Nas hipóteses das acumulações, é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios apurados cumulativamente. E vamos entender aqui como aplicamos essa cumulatividade de acordo com as seguintes faixas: 60% do valor que exceder um salário mínimo até o limite de 2 salários mínimos, 40% do valor que exceder 2 salários mínimos até o limite de 3 salários mínimos, 20% do valor que exceder 3 salários mínimos até o limite de 4 salários mínimos e 10% do valor que exceder 4 salários mínimos. Aí você fala, Bruno, velho, eu não entendi bulhufas nenhuma desse negócio. Porque é exatamente desse jeito que está escrito na Emenda Constitucional 103. Até quem participou das aulas de regras de transição, a gente sinalizou que aquele texto que está lá na Emenda Constitucional 103, caramba, se você não tiver um professor para destrinchar aquele negócio ali, é muito complicado. Se você é até um marinheiro de primeira viagem, ou até mesmo se você está ali até advogando mesmo, para você entender aquele negócio ali, é meio complicado, né? Mas aí na nossa aula de regras de transição, que foi super bem sucedida, né? Foi muito massa.
a gente destrinchou tudo o que a gente precisou das regras de transição de acordo com a emenda constitucional 103. Voltando para o nosso assunto, agora sim eu quero saber como é que funciona o quê? A tal da acumulação de pensão com pensão de regimes distintos, pensão com aposentadoria de RGPS e de outro regime, e pensão com aposentadoria e aposentadoria com aposentadoria. Nesses casos, pensão de um regime com pensão de outro regime, pensão de um regime com aposentadoria de outro regime. Vamos ter um redutor que vamos estudar agora? Vamos. Mas aí vai entrar um ponto que eu queria conversar com vocês agora e explanar para vocês, que é a emenda constitucional 103. Ela não proíbe que você receba os valores integrais da renda mensal inicial da aposentadoria de um regime com a aposentadoria de outro regime, com a aposentadoria do RGPS, com a aposentadoria do RPPS, com a aposentadoria do RPPS, com a aposentadoria do RGPS. Vai ser permitido o quê? Que você possa receber integralmente esses valores. E isso tem um porquê muito simples. Tem um porquê muito simples. Nesses casos, pessoal, você contribuiu para o regime geral de previdência social e também contribuiu para o regime próprio de previdência social. Seria um absurdo se você tivesse um redutor nas situações de acumulação de aposentadoria com outra aposentadoria. E um outro ponto interessante é que, assim, nesse ponto, a gente está falando da possibilidade de duas aposentadorias serem acumuladas, diferentemente do nosso estudo lá, do artigo 167 do Decreto 3048, que não permite a possibilidade de duas aposentadorias. No nosso primeiro exemplo, Agnes recebe R$ 1.320 de aposentadoria no RGPS e foi habilitada a uma pensão no RPPS no valor de R$ 1.320. Nesse caso, a aposentadoria nem a pensão de Agnes não terá redução. Por quê? Porque até um salário mínimo é garantido a essa pessoa a integralidade da renda mensal inicial desses benefícios. Então, Agnes vai receber R$ 1.320 a título de aposentadoria no RGPS e R$ 1.320 a título de aposentadoria no RPPS. Beleza? Tranquilo? Vamos dificultar um pouquinho mais, pessoal? Vamos agora dificultar um pouquinho mais, tá bom? Argemira recebe. Alguém abriu aí, Suzana? Não. Alguém abriu aí o som. Pessoal, deixa o som desligado um pouquinho, viu? Daqui a pouco vocês abrem. Argemira recebe R$ 2.640 de aposentadoria no RPPS e foi habilitada uma pensão no RGPS no valor de R$ 1.320. O que é que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer é detectar qual é o benefício mais vantajoso. Pessoal, a Gemira recebe R$ 2.640 a título de aposentadoria e R$ 1.320 a título de pensão. Eu quero saber de vocês agora, me respondam. Qual é o benefício mais vantajoso? Bora? 2.640. O benefício mais vantajoso é o benefício de R$ 2.640, correto? E vamos trabalhar, então, com o quê? Com o benefício menos vantajoso. Mas espera aí, o benefício menos vantajoso, ele é
limitado até o salário mínimo, porque a Gemília recebe, a título de pensão no RGPS, R$ 1.320. Para por aí. A Gemília vai receber o seu benefício mais vantajoso de R$ 2.640 a título de aposentadoria no RPPS, e ela também vai receber 100% da pensão por morte no RGPS, que é no valor de R$ 1.320. Pessoal, até aqui tá tranquilo? Sim. Sim? Sim, tranquilo. Sim, tranquilo. Tranquilo? Sim, tranquilo. Show de bola. Até aqui tá tranquilo. Posso dificultar só mais um pouquinho? Você vê que essa aula é super rápida. Nós temos aqui só mais 2 slides para a gente internalizar bem esse assunto. Depois a gente vai abrir para dúvidas ou para questionamentos que vocês queiram sinalizar. Até aqui, tranquilo. Vamos agora dificultar mais um pouquinho. A Iraê recebe R$ 2.640 de aposentadoria do RGPS e foi habilitada uma pensão no RGPS no valor de R$ 3.000. Primeiro ponto, pessoal, qual é o benefício mais vantajoso para a Iraê? R$ 3.000. R$ 3.000, concordo? R$ 3.000 é o benefício mais vantajoso para a Iraê. Nomezinho complicado, né? A Iraê, todos esses exemplos, eu fiz uma homenagem a os meus tios-avós e as minhas tias-avós que já faleceram. São nomes meio complicados que o meu bisavô deu aí para eles. Mas a Iraê era uma tia muito querida. A Iraê tem o benefício mais vantajoso no valor de R$ 3.000. Podemos agora dizer que a Iraê tem garantido aquele benefício mais vantajoso? Podemos dizer? Sim ou não? Sim. Osmar falou sim. Quem mais? Bora, meu povo, acorda? Sim. Sim. A Iraê tem ali garantido o seu benefício mais vantajoso, de R$ 3.000. Nesse momento, nós vamos trabalhar com benefício menos vantajoso. Nesse benefício menos vantajoso, a gente vai trabalhar o redutor para a Iraê. Ok? Então vamos lá. Como é que vai funcionar a aposentadoria de a Iraê? Vai ser reduzida? Infelizmente vai. Até um salário mínimo já está garantido para a Iraê R$ 1.320, 100%. Porém, se ela recebe um valor entre um salário mínimo até 2 salários mínimos, ela receberá apenas 60% desse valor. Ou seja, vejamos que o valor total que a Iraê recebe a título de aposentadoria é R$ 2.640, correto? Já temos garantido para ela R$ 1.320. Vamos, infelizmente, ter que fazer um redutor de 60% nos outros R$ 1.320. A soma de 1.320 com 1.320 é igual a 2.640, correto? Temos garantido para a Iraê 100% da primeira parcela ali dos 1.320, mas vamos reduzir a outra parte. E, pessoal, quanto é 60% de Ah, na 1.320? academia? Academia. Quando é rápido, então não quero conta. Quero quando, mas vai ter. Pessoal, alguém está com o som ligado aí. Tá construindo? Tá. Ei, eu vou poder ficar na sua academia. Pessoal, Vamos ver à noite eu vou, certo? Pra você ir. Pronto. pronto.
Vou continuar. Temos garantido o quê? Não, não suja minha calça, não. Pessoal, Mulher, não passa sandália na minha pessoal, calça, não. desliga o som, Tá por favor. suada, né? Eu tô calor, mas meu cabelo, mãe. É a professor. Nadiele. É quem? Nadiele. Mas aqui tem pedir para ativar o som. Eu acho que ele está desativado. Agora deu, desativou. Desativou. Pronto, vamos continuar. Por favor, não liguem o som para não atrapalhar. Depois eu vou ver, eu estou ainda me habituando ao Zoom. Eu vou ver uma forma de desligar o som de todo mundo, eu mesmo. Como eu sou um anfitrião, vou ver se existe essa possibilidade de eu abrir o Existe som. sim, professor. Eu só não Pronto. sei como que é, mas existe. Existe sim, mas eu também não sei como é que é, mas Mas, existe. mas nós vamos descobrir isso, tá bom? Então vamos lá. 1.320, ela já tem garantido. Vamos trabalhar os outros 1.320, que vai ter um redutor. Quanto é 60% de 1.320? Está aí no slide. 60% de 1.320, pessoal, 692. R$ 792. Fazer esse Então, cálculo é só multiplicar o valor por 0,6. exatamente. Basta você multiplicar o valor por 0,6. Então, o que vai acontecer com o Iairaê? Vai receber o benefício mais vantajoso de R$ 3.000 e vai ter um redutor no benefício menos vantajoso. Ela vai receber a soma de R$ 1.320 com R$ 792. Dessa soma, a Iraê deixa de receber R$ 2.640 e passa a receber R$ 2.112. No total, pessoal, a Iraê vai receber a título de aposentadoria e pensão desses benefícios que ela vai poder acumular, mas sofreu o redutor no valor de R$ 3.000 mais R$ 2.112, que é igual a R$ 5.112. Pessoal, alguma dúvida até agora? Porque a gente vai dificultar no nosso último slide. Alguma dúvida até agora? Não, até agora tá ok. Professor Oi, Bruno, eu oi. pensei que os 60% seria em cima do benefício menos vantajoso, no caso, 2.640. Mas não, né? Não, por quê? Porque ele fala que o redutor vai ser vai sofrer a redução cumulativamente, né? Vai ser de baixo para cima cumulativamente. Ele tem garantido ali 100% até um salário mínimo e de um salário mínimo, mais de um salário mínimo até dois salários mínimos, vai ter o redutor de 60%. Então, 1.320 mais 60% de 1.320, que fica igual a R$ 2.112. Ah, Beleza? sim, entendi. Tranquilo? Aí, nos próximos exemplos, por exemplo, de 40%, você poderia. Agora o Aí, bicho vai pegar. sim, vou aguardar. Agora, nesse nosso último slide, a gente vai ver que o bicho vai pegar agora. Tá certo. Eu Minha fiz dúvida era essa, viu? assim, eu fiz assim de uma forma do mais fácil até o mais difícil, para poder vocês terem uma assimilação melhor do conteúdo, beleza? Certo. Ok. Obrigada. Show de bola. Ah, agora me deu tanta sede agora. Vocês me dão um minutinho só para eu pegar um copo d'água, que eu tô com muita sede. Só um segundo.
Voltei. Desculpa, pessoal, estava com muita sede. Eu bebo 4 litros de água por dia. E faz falta quando a gente se acostuma a beber água. Vamos lá para o nosso último slide, que agora é mais puxado. Vamos lá, pessoal. João, deixa eu ver só se eu consigo baixar esse negócio aqui um pouquinho para eu poder enxergar melhor. Posso, agora posso. Vamos lá. Esse é mais duro. João recebe R$ 6.000 de aposentadoria no RPPS, foi habilitado a uma pensão no RGPS no valor de R$ 6.500. Pessoal, ele recebe R$ 6.000 a título de aposentadoria e R$ 6.500 a título de pensão por morte. Qual é o benefício mais vantajoso para João? R$ 6.500. Muito bem, R$ 6.500. Nesse momento, nós poderemos trabalhar com o redutor através dos R$ 6.000 recebidos a título de aposentadoria no RPPS por João, sim ou não? Bora, pessoal, acorda? Sim, sim. Sim, Redutor é 6.000. sim, vamos para o redutor de R$ 6.000. E assim nós trabalharemos. Lembrem, os R$ 1.320 a gente já tem garantido para João em 100%. Beleza? R$ 1.320 a gente já tem garantido a João em 100%. Vamos agora, na nossa segunda faixa, a faixa de 60%, trabalhar os outros R$ 1.320. Por que eu falo os outros R$ 1.320, pessoal? Porque a forma que a gente vai trabalhar com esse redutor é de baixo para cima, na verdade, né? Um salário mínimo 100% está garantido para João. Vamos agora trabalhar com mais um salário mínimo, porque mais de 2 salários mínimos até 3 salários mínimos tem um redutor de 60%. Quanto é 60% de R$ 1.320? R$ 692. R$ 792. Segura aí essa informação. 60% de R$ 1.320, R$ 792. Vamos agora para a nossa terceira faixa. Lembre-se que a terceira faixa é de mais de 2 salários mínimos até 3 salários mínimos, ou seja, 1.320 mais 1.320 mais 1.320. Olha ali, se você for mentalizar nesse slide que você está vendo aí, olha lá, nesse slide que você está vendo ali, onde tem mais de 2 salários mínimos até 3 salários mínimos, esse primeiro R$ 1.320, posso dizer que é 100% para João? Posso? Sim. Sim. Pronto. Pronto. Esse segundo R$ 1.320, eu posso dizer que equivale a R$ 792, porque foi aplicado o redutor para João? Sim. 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 E no nosso terceiro R$ 1.320, que é o nosso terceiro salário mínimo, a gente vai aplicar o redutor de 40% do salário mínimo. 40%
de R$ 1.320. 40% de R$ 1.320 é igual a R$ 528. Beleza? Tranquilo? Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Tranquilo. Tranquilaço, tranquilaço. Vamos Tranquilo. ali no nosso slide para a nossa terceira faixa, a faixa de mais de 3 salários mínimos até 4 salários mínimos. Olha lá no nosso slide, vamos mentalizar. O primeiro, R$ 1.320, garantimos 100% para João. O segundo, R$ 1.320, garantimos 60% para João, ou seja, R$ 792. O nosso terceiro, R$ 1.320, garantimos 40% dele para João, R$ 528. E o nosso quarto, R$ 1.320, que chegamos no nosso quarto salário mínimo, nós vamos garantir para João 20% de R$ 1.320, que é igual a R$ 264. Até agora nós temos 1.320 mais 792 mais 528 mais 264. Se eu for pegar aqui e fizer uma conta de R$ 1.320 vezes 4, eu tenho R$ 5.280. R$ 5.280. Mas só que o redutor, o cálculo do redutor para João, da renda mensal dele é de R$ 6.000. O que é que a gente vai fazer? Já trabalhamos até agora, até 4 salários mínimos. É só a gente pegar e diminuir R$ 6.000 menos 4 salários mínimos, que dá R$ 5.280. 4 vezes R$ 1.320, que é igual a R$ 720. 6.000 menos 4 vezes R$ 1.320 é igual a R$ 720. Chegamos no nosso último ponto, que é o redutor de 10%. Quanto é 10% de R$ 720? R$ 72. Depois que nós fizemos essa extensa conta, é claro que no INSS o próprio sistema é que faz essa conta, mas agora que nós chegamos nessa extensa conta, basta agora a gente somar um por um. Vamos lá? 1.320 mais 792, que é o redutor de 60%, mais 528, que é o redutor de 40%, mais 264, que é o redutor de 20%, mais o residual, 10% de 720, que foi 10% de 720, que é R$ 72. Essa soma toda dá R$ 2.976. Ou seja, João vai passar de receber R$ 6.000 a receber menos da metade do que recebia. No total, João vai somar R$ 6.500 mais R$ 2.976. Pessoal, esse foi de lascar, não foi? Mas foi importante para que a gente pudesse estudar todas as faixas de redutor de acumulação 340, de benefícios. 100%. Pessoal, alguma dúvida? Temos aí 22 guerreiros aqui, né? O grupo tem quase 550 pessoas. Temos 22 guerreiros aqui, né, que disponibilizaram aí um pouquinho de tempo, do seu tempo, para ouvir esse galego aqui falar um monte de coisa. Até interessante, né? Que, na verdade, o direito previdenciário é um assunto para a vida da gente, para o dia a dia da gente. Pessoal, alguma dúvida sobre a acumulação de benefícios que a gente estudou até agora?
nós temos aí, deixa eu ver, interromper o compartilhamento. Pronto. Nós temos aí, depois eu vou ver o tempo de que a gente está, mas nós temos com certeza aí uma hora de aula aqui. Pessoal, alguma dúvida? Estou aqui à disposição de vocês. Grava esses 22 nomes aí, professor, que vão estar na lista de aprovados, hein? Isso aí eu não tenho dúvida, não. Boa noite, professor. Boa noite, quem me fala? Cristiana. Cristiana, Cristiana. Pode falar, Cristiana. quando o senhor colocou as questões, né, eu ainda não tinha estudado essa parte do conteúdo, então ficou muito, assim, escuro para mim, porque justamente eu não conseguia chegar a esse cálculo, porque eu achava que aplicava os índices lá, 60%, 40% em cima do que faltava, não em cima do salário mínimo. Então, por É, isso que eu nunca conseguia fechar o cálculo. é. Mas Eu não a gente, entendi essa progressão. a gente percebe que no texto ele é claro, né? Até o salário mínimo 100%. Mais de um salário mínimo. Até dois salários mínimos, né? 60 e assim por diante. E aí, no Mas meu cálculo, eu estava fazendo errado, porque eu achava que era sobre, eu pegava o valor que ele recebia a 13.500, aí diminuía de um salário mínimo que faltava, eu achava que aplicava 60% ali. E, na exato. verdade, não é, sempre sobre o salário mínimo, mas agora ficou bem claro. Bem claro, muito bem, Cristiana. É Cristiana, né? É, só para agradecer. Cristiana de onde? Feira de Santana, Bahia. Feira de Santana. Quase minha vizinha. Quase, quase. Professor, Obrigada aí. Valeu. o Quem senhor mais? diz, o senhor disse que quando são aposentadorias, por exemplo, do RGPS e uma do RPPS, não usa essa, essa redução, né? Ah, isso é muito importante. Muito importante. Quando a gente fala de duas aposentadorias de regimes distintos, não teremos redutor. Isso é muito importante saber. E eu acho que se o próximo examinador for inteligente, ele coloca uma questão assim. Tem alguma outra hipótese que não usa o redutor, que o senhor lembre? Não, não, aposentadoria com aposentadoria. Professor, Oi? e se a Esse pessoa, por sotaque é do Rio exemplo, Grande do Sul. é Camila, É, se a pessoa já está recebendo uma pensão do RPPS e aí vai tá. se aposentar, vai Sim. sofrer essa redução? Se ela está recebendo, desculpa, Uma pensão do RPPS e vai se e aí vai ser aposentar, pelo RGPS. vai sofrer. Uma coisa interessante, Camila, que você, sei que você trabalha na área, como é que isso funciona na prática? É, os regimes, eles não se entendem, eles não conversam entre si ainda, então é preciso que a pessoa formalize que lá no requerimento, você sabe muito bem disso, lá no Uhum. requerimento existe uma pergunta, faz uma pergunta dizendo se recebe o benefício ou aposentadoria de RPPS, sim ou não? Uhum. Sim. Se você diz sim, aí você preenche o formulário lá, e o formulário tem muitas informações que são perguntadas. Qual a última remuneração? Qual a competência da última remuneração? Qual o seu nome? Qual é o seu vínculo é estadual, federal ou municipal? Assim, são várias perguntas. Essas perguntas, é, essas perguntas, deixa eu tirar o Rickson aqui. Essas perguntas vão ser lançadas no sistema do INSS. Ainda é o sistema Plenos, eu acho que vai. O sistema Plenos está bem, está quase morrendo já, Uhum. num campo chamado Acumula. E aí a gente lança todas essas informações para o sistema fazer o batimento. E aí vai acontecer o redutor. Ok? Uhum. Entendi. Ok. Eu esqueci a sua cidade, Camila. Cerro Largo, Rio Grande do Sul. Cerro Largo.
Isso. É Cerro Largo. Cerro Largo. Não vou esquecer mais não. Cerro Largo. Professor, só para ver se eu. Boa noite, gente. Só para ver se eu anotei certo aqui. Quem Então, tá só falando? Vinícius, é de Itaberaba, Bahia, próximo de Feira de Ou Santana. Itaberaba, terra Do abacaxi. de... Calma, calma. Itaberaba, terra do meu amigo Henrique Leal. Henrique Leal, eu conheço Henrique Pedro Leal. do INSS, Pedrinho, foi meu professor, não sei se o senhor Mas o professor, conhece. não. Henrique Pedro. Leal, Camila Leal, Tatiana Leal, todos os meus amigos de infância. Já tive muito em Itaberaba. Que bom, que bom. Professor, então, essa parte do redutor aí é só no caso da acumulação da aposentadoria mais pensão, não é isso? As Sim, aposentadorias acumuláveis, elas não vão sofrer, as aposentadorias em regimes distintos, ela não tem um redutor, só no caso pensão mais aposentadoria, não é isso? pensão, aposentadoria e pensão, de regimes distintos. A pensão, deixa eu botar Porque lá aqui, no, lá pronto. no inciso primeiro ele fala pensão. Pensão, pronto. Só para fazer um resumex aqui para memorizar. Valeu, professor, obrigado. Valeu, um abraço. Quem mais? Cadê Elvis? Professor Jamil, cadê? Tô aqui. Eu tinha uma coisa para perguntar, mas eu acabei esquecendo. Se tiver dúvida depois, você pergunta no Zap, não tem problema não. Se eu lembrar, Pessoal, eu mando no zap. tiver alguma dúvida, assim, de outros assuntos até, a gente tem um grupo gigantesco lá, né? Para mim é gigante, assim. Assim, eu já cheguei até grupo em época de concurso do INSS bem grandão. Bem grandão. Dava até um trabalhinho, né? Eu acho que Tati Maússa estava naquele grupo do Telegram. Mas esse também é um grupo gigante. Um grupo de mais de 500 pessoas, é um grupo gigante. Mas a gente vai administrando da melhor forma. Professor, Pessoal, sim, é, quem está falando? Elvis, Elvis. na prova de 2022, não tivemos uma questão assim relacionada a esse tipo de cálculo. A não ser no curso de formação que eu não olhei a prova. Você acha que é mais suscetível isso cair na prova mesmo do concurso ou só no curso de Se o formação? examinador for inteligente, cai logo na prova, derruba meio mundo de gente e vocês passam na frente de um monte de gente. Eu estudei, Deus me livre eu fazer estudei cálculo. muito esse assunto para a prova e acaba que às vezes a gente dedica muito a isso e teve alguns assuntos lá que eu não dediquei tanto. Pronto, o E eu importante, fiquei, eu fiquei, e eu fiquei chateado, muito chateado com isso. olha, veja só, como é que funcionam essas experiências de prova de concurso. Concurso 2015/2016, técnico do Seguro Social, analista do Seguro Social com formação em serviço social. Pessoal não estudou DPC-Luas. Pessoal não estudou assistência social. Eu acho que foram 15 questões. Derrubou meio mundo de gente. Um monte de gente boa aprendeu com aquela situação. Qual é a lição daquela situação? Muito simples. O edital a gente estuda ele todo. A gente estuda o edital todo. Tanto que no nosso curso, vamos estudar também aquelas chatíssimas pensões especiais, aquele até agradávelzinho seguro-defeso, que é o seguro-desemprego do pescador artesanal, pescador profissional artesanal. A gente tem que estudar tudo. Aquela coisa chata, uma pensão especial da Segunda Guerra Mundial, meu irmão. Com todo respeito, todo mundo já foi para um lugar melhor. Por que a gente está estudando aquele negócio? A gente nem trabalha com isso no INSS. Nem trabalha. As do seguro-defesa eu acho que eu gabaritei. Agora das pensões especiais eu acho que eu errei uma. Não estavam Uma- difíceis, não. Eu me lembro que eu criei um. Eu até passei para vocês lá gratuitamente o Acerte no Alvo, né?
Agora, aquelas do Quinis, eu não dei muita atenção, assim, eu estudei, mas eu não É, aprofundei tanto, e eu me lasquei. são é, aquelas do Diniz ali, ele quis dar uma provação para você, assim. Ele quis dizer o seguinte, por mais que eu diga assim que aquela prova do INSS foi uma prova bem falha, né? O Sebrasp, quem, é isso que eu falo sempre, e eu fiquei revoltado quando saiu lá a prova. Quem escreveu aquela prova não sabe direito previdenciário. Isso aí eu tenho certeza absoluta. Ponto. Quem escreveu a prova, o examinador, não sabe direito previdenciário. Ponto. Isso é um fato. Quem fez aquela prova percebeu. Quem fez a prova e estudou bastante direito previdenciário percebeu. O examinador, aqueles examinadores não estavam preparados para fazer aquela prova daquele tamanho que foi a prova do INSS. Eu estudei todo o edital, mas como o senhor sabe que tem pontos que nós damos mais atenção e tem pontos que a gente estuda, né? E Assim, não dá aquela aprofundada. tanto que no concurso passado, eu falei, leiam a Instrução Normativa 128. Leia, pelo menos. É gigante, mas leia. Leia. Porque lendo aquelas questões de Quinis, a pessoa acerta. Lendo, a pessoa acerta. Não são pessoas, não eram questões complexas. Leia tudo, tudo. O que a gente pode fazer no curso da gente, quando acontecer em breve, é, a gente vai ter que pincelar a IN, porque a IN toda ia dar nem sei quantas horas Tanto que o curso que eu dava era de 48 horas a aula, e agora eu estou aumentando para 60, porque tem muita coisa que aumentou, por exemplo, IN, tem pensões especiais, tem RPPS, aumentou. Então, assim, tem que ter pelo menos mais 12 horas a mais de aula. É duro, mas a gente consegue. Mais algum questionamento, pessoal? Tem uma previsão Professor, para começar o curso, professor? Olha, a minha previsão é esse povo aqui de Salvador me entregar meu livro, porque o livro eu já perdi a conta do tempo que eu escrevi. Aí eu vou, quando eu terminar a aula aqui, eu vou. Engraçado que minha gente, esse negócio de internet é interessante, porque eu perdi a conta de quantos grupos eu tenho e o meu celular, ele trava nos grupos. Porque é tanto grupo que ele trava, leva um tem tempo que, para poder tem que processar. ter uma tática aí para limpar esses grupos aí, a memória, viu, professor? Depois eu Mas eu vou não, ver se eu. mas eu não posso perder nada. Deixa eu fazer uma pergunta ao senhor, professor. Olha, Pode. Quem está é, é, é falando? é Vinícius, eu falei nesse De instante Vinícius de Itaberaba. Itaberaba. É. Sim, Professor, eu estou vendo assim que o Instituto ele requereu assim uma demanda de vagas, né? O senhor sim. aposta para o próximo concurso assim um quantitativo de vagas de técnico e analista? 1.000 vagas para cada um, no máximo. 1.000 vagas para cada um. Eu sou pedagogo e hoje, para alguns concursos do INSS, foi até possível fazer para os dois cargos, né? Se eu não me engano, teve um ano que analista, a prova era de manhã e à tarde era técnico. Será possível estudar para os dois? Sim. Eu sou pedagogo. O senhor assim indica que eu faça uma graduação em assistência social ou será que nesse momento de estudo Ah, vai se atrapalhar um você pouquinho? pudesse fazer, era fantástico. Seria fantástico. Porque não é Pronto. uma prova difícil, é, não é uma nota de corte alta. Olha, tem duas notas de corte que são tranquilíssimas, que é perito médico, pessoa com 50% está passando, e assistente social, cara, muito tranquilo, muito tranquilo. Mas Então, assistente social, que o cargo de analista está exigindo hoje, né, para ser assistente social, não é isso? sim, mas no concurso 2016, 15, 16 era também. Entendi. Foram 150 vagas de
de analista de serviço social. E dessa vez o senhor aposta em 1.000 vagas para analista? Em todas, né? Todos Pronto. os analistas, né? Porque Vou, tem vou considerar. engenheiro, É, tem serviço social, que é o que a gente precisa mais. Tem muita gente que aposentou. Por exemplo, eu, infelizmente, perdi dois colegas amigos, e os dois eram analistas de, de serviço social. Tá? então a demanda é serviço social hoje na instituição, não é isso? Analista. Existe um ponto na legislação que ela veio com, agora para lembrar, foi na lei, se não me falha a memória, foi na lei 8742 de 1993, que ela possibilita possibilita, na verdade, que o INSS faça convênios sobre a supervisão dos analistas de serviço social. Não vi isso até hoje. Tem uma regra bem mais antiga, na Lei 8.213, permitindo convênios para médicos, mas nunca foi aplicado também. Quem faz as perícias ainda são os peritos médicos federais, que não são mais vinculados ao INSS, são vinculados diretamente ao governo federal. Sim. Então, Mas, para a gente, se puder fazer uma graduação em serviço social, é interessante, né? isso eu não tenho dúvida. Então, o senhor aposta no concurso para quê? 2024 ou um pouco mais para lá? Eu acho que mais tardar, início de 2025, com boas esperanças, final de 2024. Antes disso, não vejo essa necessidade, não. Para vocês Entendi. é bom porque, Dá por tempo? exemplo, pô, um ano, pô. É um ano, se você botar aí 1 ano e meio de estudo, então é fantástico. Você vai chegar voando total na prova. Porque o assunto é muito grande. O assunto é muito grande. E eu percebo aqui que a galera que está aqui tem um conhecimento de direito previdenciário e vem aprimorando esse conhecimento de direito previdenciário. E percebo também aqui no, no, no nosso grupo. Nosso grupo é fantástico, pô. Nosso grupo é fantástico. Pessoal, mais alguma pergunta? Professor Quem é? Elsmar, Gelsma, diga aí. É de onde você, jovem? eu sou aqui pertinho de Cerodância, de Ribeirão do Amparo. Ah, conheço demais. Diga aí, meu jovem. Professor, então, o último concurso de 2022, eu fiquei Sim, até surpreso, que eu estudei com o professor Gugol, né? Comprei o conteúdo dele. sim, Estudei também pela GG Concurso, que era do de Gabriel, e vendeu para o GG, do Juliano. E eu fiquei surpreso com a IN 128, caiu até razoável a questão, a tal de questões, né? É porque tava no edital, né? Até eu não achei que era daquela forma, mas eu tenho uma dúvida sobre analista. Tipo, eu sou formado em ciência social desde 2015, mas não exerço, Sim, entendeu? Mas tenho vontade de fazer para o INSS. sim, Além de questões específicas da assistência social, sim. cai e LOAS, cai outras coisas referentes ao mesmo conteúdo de técnico? Claro, claro. Toda a parte de conhecimento específico de direito previdenciário cai. Agora, no Toda a caso, parte, toda a parte tudo, do técnico, mais os específicos de assistência social da área. exatamente. Fora Ou português, seja, o edital, aquelas coisas lá, né? essa é outra parte. Ou seja, o edital, então, de analista para assistência social é mais extenso que o técnico? Com certeza vai ser. É Com mesmo. certeza vai Pô, ser. a minha dúvida É. era essa, entendeu? Com certeza vai ser. Mas não é um concurso Porém, como você difícil. falou, a nota de corte já é menor, né? Devido É, à é. demanda, né? A demanda e a pessoa tem que estar formada em serviço social, né? Tem que estar formado, E nem justamente. todo, nem todo mundo estuda com afinco para o concurso. 95% é paraquedista de concurso, né? Só 5% é que está efetivamente estudando. E são essas pessoas que você concorre. Professor, Verdade, isso é verdade. Oi? é Cristiana aqui. É, Cristiane de eu Feira de gostaria, Santana. isso. Eu gostaria de saber se tem demanda hoje na INSS para analista da área jurídica? Tem, tem. Claro. O INSS, Mas, no caso,
É. tem mais vagas para técnico, não é isso? Isso sempre vai Geralmente a ter. gente vê Sempre mais vai ter. disponibilidade para técnico. Sempre vai ter mais vagas para Porque eu acho que o técnico. último concurso para analista faz tempo, né? Da área jurídica. Foi, eu não lembro se em 2013/14, que foi Funil, uma porcaria de banca. Funil. Hum. 2013, final de 2013, suspenderam o concurso, voltaram em 2014. Faz tempo. Faz tempo. É. Vai ter um Em monte de vaga. tese, na prática, a diferença do analista para o técnico, colocando, né, em termos, o analista jurídico para o técnico, tem uma Jurídico. grande diferença de função, de trabalho? De função tem, né? Porque o analista jurídico ele trata diretamente com demandas jurídicas, né? Demandas de procuradoria, né? Demandas de corregedoria, Ah, entendi. né? O técnico fica mais na parte de análise de benefícios, seria isso? Sim, análise de benefícios. É basicamente o que o INSS faz hoje, né? Porque desde 2007, com o advento da Super-Receita, a Receita Federal ficou responsável pela parte de arrecadação, né? Antes não, antes também era uma demanda do INSS, Entendi. entendeu? Ok, obrigada. Nada jovem. Em Feira de Santana tem a PS Mochila e a PS Queimadinha, eu acho. São duas. Eu tô craque em APS, porque eu faço benefício do Brasil todo. Agora, por exemplo, eu vou ficar surpreso, mas eu acho que ai, caramba, eu esqueci a cidade lá de Estreito Largo. Não, Estreito Largo não. Cerro Largo. Como? Cerro Largo? Não, Eu esqueci. não lembro também. É Cerro Largo, professora. O cachorro tá voando. Cerro Largo? Cerro Largo. Aham. Cerro Largo. Tem INSS aí? Tem uma agência. Aham. Bacana. Nunca peguei o benefício daí, não. Cerro Largo. Tem. Pessoal, mais alguma dúvida? Não, só obrigada por tudo aí. Valeu, jovens. Temos aqui quantos sobreviventes? 19 sobreviventes. Professor, vai mandar o slide para gente da aula de hoje? Slide, posso mandar. Eu vou ter que fazer, né? Que Eu não beleza. fiz ainda não, mas posso mandar sim. Valeu, Eu mando obrigado. lá no. Quando terminar aqui, eu mando lá no grupo. Daqui a pouco eu vou dormir, que eu tô puxado, tá cansado. Tá certo. Valeu, professor, obrigado. Boa noite. Valeu, eu vou interromper a gravação. Interromper gravação. Tem certeza que deseja interromper essa gravação? Sim.